Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco no Estadão Blue Studio Talks. Nesta série de 12 episódios, vamos receber os jurados do Cannes Lions Festival para discutir marketing, conteúdo, inovação e publicidade. Eu sou Luiz Fernando Bovo, sou diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio, que é a nossa nova operação publicitária e de conteúdo. Nesse primeiro episódio, vamos receber o Domênico Massareto. Ele é Chief Creative Officer na Publicis Brasil, é especialista em inovação e chegou à Publicis em novembro de 2016. Graduado em cinema, foi fundador da agência digital ID. Coleciona 16 leões de Cannes. A gente ia falar 15 aqui, mas ele acabou de ganhar mais um, então é 16 leões de Cannes. Lembrando que o Estadão é o representante oficial do Cannes Lions Festival desde 2001. Obrigado pela presença, Domênico. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que nos leem e que nos ouvem, né? É isso aí. Bom, aqui comigo para conversar com o Domênico temos o Daniel Canelo, que é o diretor de criação e planejamento do Estadão Blue Studio. Bom, Domênico, para começar, gostaria de saber de você o seguinte: a indústria de comunicação tem passado por uma revolução nos últimos anos, né? Com a adoção de novas tecnologias, com uma mudança substancial nas relações entre os clientes, as agências e os veículos. Nesse sentido, qual o papel que você acha que o conteúdo tem nessa nova dinâmica? Você acha que o conteúdo realmente é o rei? Tem uma série de maneiras pelas quais a gente pode abordar essa conversa do conteúdo dentro do contexto da publicidade e do marketing. Talvez a mais importante delas é a seguinte, né? Nunca a gente teve tão, como pessoas, né? Nunca a gente procurou tanto conteúdo, nunca a gente consumiu tanto conteúdo, né? Por uma série de razões. Em partes, a tecnologia facilita cada vez mais isso, e, obviamente, nos últimos 18 meses aí, a gente tem vivido uma circunstância inédita, né? Que forçou a gente a consumir conteúdo com uma frequência ainda maior, né? Um consumo maior de telas, enfim. Isso impactou um pouco nossos hábitos. Ou seja, isso significa que os olhos e a atenção das pessoas está voltada para o conteúdo. Isso tem uma importância muito grande. Por quê? Porque é um lugar onde existe um encontro das pessoas e das marcas, é um lugar onde a gente lê o que está pautando a atenção das pessoas e a curiosidade das pessoas. E dependendo do canal, dependendo do ponto de contato, é um lugar onde uma conversa acontece. Alguns canais de conteúdo são canais mais interativos. E aí, esse tipo de canal propicia, né, uma interação, uma conversa mesmo, um diálogo entre as marcas e as pessoas. Então, tem o conteúdo de maneira mais abrangente, ele tem uma importância fundamental para a comunicação nesse momento, seja o que está sendo consumido de mão única, o que é mais interativo, ou aquele que envolve formatos que são, em partes, co-criados por parceiros, né, às vezes pelo próprio canal, pelo próprio publisher, né, que gera conteúdo, e também é o canal onde essa plataforma onde o conteúdo está presente. Criadores e influenciadores e, em última instância, até o próprio consumidor criando aí parte dessa conversa. Muito bom. Daniel? Domênico, nesse contexto, como é que você enxerga, né, a atuação dos publishers, né? Ou seja, como um publisher, como o Estadão aqui, pode ajudar, né, uma agência, né, e pode ser uma opção aí para parceria junto aos seus clientes? O publisher ele tem um papel interessante, né, que é a capacidade da gente mudar a plataforma, né, da gente personalizar a estrutura, né, da infraestrutura da conversa. Então, essa possibilidade, né, ou essas possibilidades, elas são muito interessantes, principalmente quando a gente, como agência, né, quer trabalhar num projeto juntos. Então, se a gente pega, por exemplo, né, um parceiro como o Estadão, que tem um conteúdo de altíssima credibilidade, né, uma audiência enorme, a gente deve estar falando aí de
cerca de 50 milhões de visitantes no mês, né? Então, um conteúdo que ele é multidisciplinar, ele tem várias formas do conteúdo ser expresso e dele ser consumido. Então, para a gente é interessante a possibilidade de criar conteúdos nativos dessa plataforma, porque o publisher entende o consumidor, entende o interesse do consumidor e entende o comportamento do consumidor, ou seja, isso são informações valiosíssimas, insights poderosíssimos aí, quando a gente precisa criar ou co-criar uma estratégia mais personalizada para a marca. Bom, estamos aqui conversando com o Domênico Massareto, da Publicis Brasil. Domênico, nesse mundo digital, a gente percebe que os KPIs passaram a ter uma importância muito grande, né, nas campanhas e na vida de agências, de clientes e também dos publishers. Como é que vocês avaliam os KPIs quando vocês vão criar uma campanha? Qual que é a importância desses índices? O que vocês levam em consideração? Como é que fica isso no mundo digital agora? As métricas, elas são importantes porque a gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue medir, né? Então, acho que esse é o primeiro princípio que deveria basear uma conversa de métricas. Agora, uma coisa importante, né, para a gente ficar atento é que a atribuição de resultado e o tipo de resultado que a gente quer medir é uma escolha feita caso a caso, né, por cada anunciante, pela agência, né, em parceria com a agência. Então, é importante ter metas estratégicas mais amplas estabelecidas, então métricas que têm a ver com objetivos e missões da marca no médio prazo, e a cada esforço de comunicação trabalhar com KPIs específicos que vão ser, sim, medidos e analisados ao longo de cada projeto, mas que, independente desses indicadores de curta duração, os projetos deveriam sempre construir para essa estratégia de longo prazo, né? de médio ou longo prazo. Então, o que eu quero dizer com isso é importante medir, mas mais importante do que medir, é importante ter o aprendizado e, independente desse aprendizado, porque é isso que vai fazer a gente melhorar de um esforço, de um projeto para o outro, nunca perder o foco da estratégia de longo prazo, nunca perder o foco de onde a marca precisa chegar, de onde o anunciante quer chegar e ir ajustando as coisas ao longo do caminho, né? Então, acho que é uma visão que é ter muito claro a estratégia e as táticas de curto prazo e mantendo o olho em tudo isso e fazendo esse acompanhamento. O bom é que o mundo digital permite isso para a gente, né? O tempo todo a gente consegue fazer esse ajuste, né? Sem dúvida, sem dúvida. Existe um desafio que dependendo do que se quer medir, a atribuição ela acaba sendo mais complexa. Mas nem por isso a gente deve parar de medir, analisar e tirar insights disso. Mas, sem dúvida, o suporte digital ele é ideal para isso. Muito bom. Daniel? Domênico, como você mencionou estratégia, né, na sua fala aqui, como é que os clientes estão enxergando inovação aí na ótica estratégica nos projetos publicitários, né? Você acha que o pessoal aí tá maduro o suficiente para encarar projetos mais arrojados, né? Ou ainda você os vê mais em zona de conforto, né? E por último, como é que a pandemia, né, impactou nesse processo de inovação aí junto aos seus clientes? Perfeito, perfeito. Eu gosto de pensar a inovação não como um fim, mas como um processo, né? Eu acho que é complicado você estabelecer a inovação como um objetivo, assim, precisamos nos tornar mais inovadores, ou precisamos nos tornar mais... ou precisamos estabelecer um número de inovações para a gente fazer nesse semestre. Eu acho que é uma ambição que acaba não sendo tão produtiva, né? Eu acho que um jeito melhor de olhar isso é o que a gente pode mudar culturalmente, né, nas empresas, seja do lado do anunciante, do lado das companhias, do lado da agência, e entender como essa parceria pode funcionar. Então, o que a gente pode ajustar no nosso processo para que a gente possa praticar e exercer o pensamento de inovação
ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, um projeto que a gente, inclusive, submeteu para o Festival de Cannes esse ano e acabou sendo reconhecido, foi um projeto criado para o nosso cliente, a Nestlé, para a marca Maggi, e esse projeto ele é um projeto de inovação, porque ele foi a invenção de um livro de gastronomia para deficientes visuais, ou seja, a criação de um elemento físico que não existia um público específico. E a criação, né, a concepção dessa ideia e a produção, a execução dessa ideia, os testes dessa ideia, eles foram feitos e pensados e discutidos em conjunto, mas, de novo, a ambição era tentar promover impacto, né? Então, tentar como que a gente pode conseguir um resultado diferente, fazendo as coisas de um jeito um pouco diferente, e, obviamente, tudo isso com o propósito de promover um impacto, né? Acho que esse é o pensamento que deveria guiar esse comportamento, né? As empresas a abraçarem esse comportamento de exercer inovação no dia a dia. Então, acho que esse é um jeito de enxergar, né, essa questão e tentar fazer um pouquinho disso dia após dia. Isso que a gente vem vivendo, essa condição sem precedentes, né, da pandemia, isso afeta de que maneira isso? Afeta de duas maneiras, na minha opinião. A primeira delas é a inovação, essa mudança para um comportamento mais inovador, é uma mudança cultural, é uma mudança do jeito de fazer as coisas da empresa. E, de alguma maneira, esse período que a gente está vivendo forçou mudanças culturais, seja porque a cadeia de produção foi impactada, seja porque o modo de trabalhar foi impactado, né? Agora, muitas empresas estão trabalhando remotamente e talvez continuarão o fazendo, então, de alguma maneira, existe essa questão. A outra foi a necessidade de encontrar uma nova maneira de existir num mundo que está operando desse jeito, né? Então, dizem que a necessidade é a mãe da inovação, né? Então, de alguma maneira, a gente passou por uma série de novas necessidades nos últimos meses que forçaram todo mundo a inovar. Então, acho que essas são as duas maneiras como esse período recente afetou a gente recentemente. A gente está falando um pouco de pandemia aqui, né, Domênico? Porque eu queria saber o seguinte, você como criativo, você acha que a pandemia afetou a criatividade, assim, de alguma maneira? Eu li muito que escritores dizendo, olha, eu não tenho condição de escrever, estou sem cabeça, estou sem criatividade. Você acompanha festivais, né? A gente teve o Festival de Cannes agora. Você percebe uma mudança, de alguma maneira, sentiu o impacto disso na criatividade das agências, dos clientes, enfim? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu vou pegar duas maneiras da gente olhar esse impacto. A primeira é individual, né? Pessoas criativas, independente do ramo, né? A gente, às vezes, é mais fácil a gente assumir que pessoas criativas são artistas ou, às vezes, publicitários, mas qualquer pessoa que trabalha com criatividade, um engenheiro, enfim. Pessoas criativas se alimentam de informação que elas coletam observando o mundo. E uma vez que a gente deixa de circular, por exemplo, com mais liberdade pela cidade, a gente corta também um pouco dessa matéria-prima. Porque para quem é criativo, você se locomover até o trabalho todos os dias é uma fonte de informação, você ir até um restaurante, enfim, você interagir com outras pessoas, tudo isso, né, a natureza humana, o humano ali em ação, funcionando, tudo isso é matéria-prima para quem é criativo. E, de alguma maneira, isso foi restringido nos últimos meses. Então, isso impacta, sim, a criatividade, né? Outra coisa, agora saindo do nível individual, indo para o nível um pouquinho mais coletivo, né? Um pouquinho mais, o grupo. É muito difícil criar ou co-criar usando a tela, né? Usando esse suporte que a gente está tendo essa conversa agora, né? Porque ele limita a gente
ou a dimensão, né, da nossa conversa, e ele também ele reduz a quantidade de interações, de choques entre as opiniões, né, e as visões. Porque aqui cada um fala de uma vez, né? Cada um é muito linear, né, a nossa conversa, e ela acaba levando mais tempo, e ela limita um pouco essa espontaneidade da comunicação não linear que a gente pode ter, por exemplo, numa sala, rabiscando uma parede, né? Quando um grupo de pessoas está conversando né, juntos, as vozes que vão se somando, elas acabam se transformando em ideias, elas acabam, né, se transformando em outra coisa. Aqui, se a gente falar ao mesmo tempo, um interrompe o outro, ninguém entende nada, então isso daqui coloca uma limitação, né? Agora, quando a gente olha o negócio, né, muitos negócios foram afetados nesse momento, né, economicamente afetados por esse momento. Então, muitos anunciantes tiveram que deixar de anunciar, né, por questões variadas, às vezes, né, por falta de matéria-prima, incapacidade de ter o produto. Logo, se eu não tenho matéria-prima, não tenho produto. Se eu não tenho produto, eu não vou anunciar. Então, isso também afeta, de alguma maneira, a comunicação, e aí sim, especificamente falando sobre a publicidade, né, se você tem menos campanhas que você pode criar, você, obviamente, né, fica restrito ali a criatividade, ela deixa de se expressar como ela se expressaria antes, né? E para campanhas que dependem da produção de conteúdo, né, a gente teve limitações e restrições altíssimas nos últimos meses na hora de produzir material, né, na hora de ir a campo, captar cenas, captar imagens, né? Isso estava por medidas de segurança super restrito, né? Então, de novo, voltando na nossa pergunta anterior, né, de trabalhar com os publishers, acho que aí entra um pouco também essa possibilidade da gente sentar com um publisher, sentar com um publisher que gera conteúdo e poder criar formatos diferentes que permitam com que a gente consiga expressar a criatividade necessária para esse momento, lidando com as questões e as restrições que esse momento nos impõe. Muito bom. Daniel? Pegando a sua, ainda carona aqui na sua pergunta, Bobo, sobre criatividade, Domênico, como é que você vê o funcionamento aí conjunto de criatividade e performance, né? Como é que você vê esses dois conceitos, né? De forma integrada e com a capacidade de gerar sinergia aí para os projetos publicitários? De alguma maneira, né, as mensagens mais institucionais e as mensagens e as campanhas e os esforços de performance, né, muitas vezes são colocados como esforços distintos, né, talvez opostos em natureza, dentro das conversas do marketing, de publicidade, muitas vezes, né, mas a verdade é que até pelo fato do consumidor ser um só e estar sendo impactado por todos esses tipos de mensagem, eu também enxergo ambos os esforços como um só, né? Acho que o grande segredo é como você equilibra os dois, sabendo que aonde você investir, seja em qual for o tipo, né, de esforço, um vai ajudar o outro, né? É uma ajuda cruzada, é uma via de mão dupla isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Esforços de marca que aparentemente, né, não estão focados no resultado de curtíssimo prazo, mensagens mais institucionais, eles estão trabalhando a serviço da construção da confiança daquela marca. Ou seja, quanto mais eu conheço aquela marca, quanto mais, né, aquela marca ela de alguma maneira presente ali na minha mente, na minha consideração, mais propensão eu terei a consumir essa marca no futuro. Ou seja, se isso estiver bem estabelecido, bem construído, quando eu venho com um formato de comunicação de performance, de conversão, se eu tenho esse outro lado bem construído, o meu investimento, o meu esforço, ele pode ser menor, porque eu já tenho uma base construída, né? E, por outro lado, esforços de performance, esforços de mídia, de conversão, quando feitos
com relevância, e quando feitos de maneira interessante, de forma interessante, em momento apropriado, eles também ajudam a construir a confiança na marca. Por quê? Se essa marca está me oferecendo alguma coisa no momento que eu estou propenso, que não tá atrapalhando o meu consumo de conteúdo, né? Não está tirando o foco da onde o meu foco como indivíduo estaria naquele momento, isso também ajuda a construir a percepção da marca, porque de alguma maneira eu entendo que essa marca está respeitando quem eu sou naquele momento. Então, para mim, são coisas inseparáveis e que a gente deve, sim, o tempo todo prestar atenção em como um esforço vai ajudar o outro, né? Não são coisas separadas, na minha opinião. Esse é o Estadão Blue Studio Talks. Estamos recebendo aqui o Domênico Massareto, que é da Publicis Brasil. Domênico, eu queria saber falar um pouco sobre marketing de causa, né? O marketing de causa está muito na moda. Eu queria saber de você como é que as marcas estão encarando isso e como que elas evitam, né, o descompasso entre o marketing de causa e a causa que elas efetivamente praticam nas marcas, né? Como é que fica isso aí? Perfeito, Bovo. É uma coisa interessante, né? Até para a gente olhar agora que tão recente, né? A gente está aí do Festival de Cannes. O Festival de Cannes esse ano, ele trouxe muitos esforços de marca que estavam alinhados, né, com grandes causas da humanidade. Igualdade de gênero, igualdade racial, questões ambientais, liberdade de expressão, enfim, uma série aí de causas, né? Com as quais os maiores anunciantes do mundo estavam alinhando, né, suas conversas de marca, seu discurso de marca com essas causas, né, para promover impacto. Uma coisa interessante, algumas coisas interessantes para a gente olhar aqui. As marcas dando protagonismo dessas campanhas, desses esforços para a causa. Então, é quase como se a marca saísse um pouquinho do holofote e desse o espaço para o consumidor e para essa causa, para esse tema. Então, isso é uma coisa que a gente viu acontecer bastante no festival desse ano. A outra coisa, né, alinhada com o que você falou, a marca precisa entrar nessa conversa por uma questão de relevância, né? As pessoas estão discutindo esses assuntos, logo a marca precisa estar nessa mesma página, caso ela queira manter uma conversa real, né, com o consumidor. Porém, essas ações e essa comunicação da marca precisa estar alinhada com objetivos, com ações da companhia. Então, não adianta a marca ir lá e falar sobre um assunto se ela não pratica, se ela não atua de fato, se ela não ajuda essa causa específica, né? Porque senão fica uma coisa meio vazia, né? O consumidor percebe isso, fala, poxa, eu estou aqui preocupado com esse assunto, engajado nessa conversa. Você veio entrar na conversa, mas o que você está fazendo por isso, né? Então, acho que isso é uma questão importantíssima, né, de alinhar o propósito da companhia com a comunicação da marca que essa companhia representa. Então, acho que essa duas maneiras da gente olhar para essa questão. Muito bom. Daniel? Muito bom, muito bom. Hoje, né, a gente vê que tem pouca ou quase nenhuma tolerância, né, para deslizes aí em redes sociais. Quando alguma coisa acontece, realmente é uma avalanche, né? Como é que você vê isso? Como é que fica essa preocupação, né? Quando, por exemplo, você está discutindo uma nova campanha junto ao seu cliente ou junto com o seu time. Isso de alguma maneira impacta aí na criatividade de vocês? Ótima pergunta. Eu acho que o importante aqui é dizer que é preciso ter a ciência, né, e a humildade de aceitar que parte da comunicação acontece do lado do receptor da mensagem. Então, a gente como emissor, né, criador e emissor da mensagem, a gente faz todo o trabalho possível para fazer estratégia, pensar, afinar, melhorar, testar as campanhas. Mas ainda assim, quando a gente põe uma campanha no ar, a gente sempre está
sujeito aí, exposto ao fato de que as pessoas vão receber essa mensagem de uma maneira que é imprevisível. Imprevisível por quê? Em partes, toda vez que a gente está conversando com a população inteira, é muito difícil você ter certeza absoluta de como todas as pessoas vão receber a comunicação, e segundo, porque às vezes esse contexto no qual a mensagem é recebida é afetado por fatores externos e dos quais a gente não tem controle, né? Inclusive, essa foi uma discussão que a gente teve esse ano, julgando os trabalhos de Cannes, né? Então, eu estava julgando a categoria de social media e influenciadores, né? E o que a gente estava prestando atenção, além, claro, da qualidade criativa, da qualidade da execução das campanhas, era o que a gente chamou esse ano de precisão contextual, né? O que era a precisão contextual que a gente estava analisando e buscando nos trabalhos? O mundo passou por uma série de tensões nos últimos meses. Uma série de tensões, das mais diversas. Uma conversa de marca acontecendo num período e num lugar específico do planeta, nesse momento, junto dessas tensões. Faz sentido essa conversa acontecer nesse momento? É relevante? É interessante? É respeitoso? Né? Se está todo mundo preocupado com alguma coisa, faz sentido a gente falar sobre isso, de repente brincar com o assunto, né? Ou enfim, qual que é a precisão contextual? Então, isso é uma coisa importante para a gente também. Então, ele afeta o processo criativo, ele afeta demais o processo criativo, né? E antes, durante e depois, né? Se a gente pensar, primeiro, obviamente, é preciso a gente se programar e fazer uma leitura do contexto antes de colocar qualquer campanha, qualquer mensagem no ar. No momento que isso é lançado, é preciso uma atenção altíssima com aquilo que está sendo lançado, inclusive lendo, né? Percebendo ali, sentindo da população sinais de como essa mensagem está sendo recebida, agir em altíssima velocidade, né? Responder isso, obviamente, se for o caso de responder, fazer uma resposta o mais rápido possível e continuar monitorando, eventualmente até mudar o rumo da conversa originalmente planejado, para que se consiga uma melhor precisão contextual. Então, acho que faz parte, né? Acho que essa conversa entre marcas e consumidores ela é importantíssima e é como o marketing funciona hoje. Então, eu acho que é preciso entender quais são os valores, né, que estão em jogo e atuar e operar de acordo com essas variáveis, né? Que de alguma maneira elas estão aí e elas são o nosso novo ecossistema, o nosso novo jeito de fazer as coisas. Então, acho que essa é a maneira principal pelo qual a criatividade é afetada dentro desse contexto. Muito bom. Esse foi o Estadão Blue Studio Talk. Recebemos aqui hoje o Domênico Massareto, que ele é Chief Creative Officer na Publicis Brasil. Domênico, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo papo e até mais. E antes de terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: o Domênico e a Publicis aceitaram o convite do Estadão Blue Studio para desenhar o que seria esse nosso novo posicionamento, né, nessa nossa nova operação de publicidade e de conteúdo. O resultado vocês vão poder conferir no Estadão Impresso, nas nossas redes sociais e também no site do Estadão Blue Studio logo mais. Em nome do Estadão Blue Studio, então, agradeço aqui a presença do Domênico e também a audiência de vocês. Acompanhe essa e as demais entrevistas da série na nossa plataforma de streaming. Pode ser acessado no endereço estadãobluestudioplay.com.br. Ficamos por aqui e até a próxima.